silêncio da noite costuma ser o juiz mais severo das nossas inquietações. Enquanto o mundo lá fora se apaga, as vozes de dentro parecem ganhar um volume que não permitimos durante o dia. Charles Spurgeon conhecia bem esse peso e sabia que o descanso real não é apenas o fechar dos olhos, mas o sossego da alma diante do que não podemos controlar. Nesta caminhada que iniciamos agora, você não encontrará apenas frases reconfortantes, mas um caminho de retorno à paz que o tempo e as preocupações tentaram roubar de você. Quero te convidar a permanecer aqui, sem pressa e sem interrupções, pois a mensagem que preparei precisa ser absorvida camada por camada. Se você pular os degraus desta reflexão, poderá perder a visão do horizonte que Spurgeon tanto se esforçou para nos mostrar. Este canal existe para ser um refúgio de profundidade em meio ao barulho do mundo. E sua presença aqui é o que mantém esse trabalho vivo. Se você sente que estas palavras ecoam em seu coração, considere se inscrever para que possamos caminhar juntos em outras madrugadas. Muitos de vocês têm perguntado como podem ajudar a sustentar este projeto, e a forma mais especial de fazer isso é tornando-se um membro oficial do canal. Os nossos membros são os guardiões desta obra, e em gratidão recebem benefícios exclusivos e conteúdos que mergulham ainda mais fundo nas raízes da nossa fé. É um convite para que você faça parte da nossa história de forma mais próxima, ajudando a garantir que estas vozes continuem a alcançar quem mais precisa. Agora respire fundo e deixe que o peso dos ombros comece a ceder lugar à confiança. Spurgeon dizia que a ansiedade não retira as dores do amanhã, ela apenas retira a força do hoje. E hoje, neste momento, sua única tarefa é escutar e permitir que a verdade reorganize o caos que se instalou em seus pensamentos. Muitas vezes acreditamos que a fé é um esforço de guerra, quando, na verdade, os grandes mestres nos ensinam que ela é um exercício de entrega absoluta. Prepare-se para entender, até o fim deste encontro, por que o seu coração não precisa mais temer a escuridão ou o incerto. A jornada de descanso começa agora, e cada palavra foi escolhida para que você encontre finalmente o lugar onde a sua alma pode se deitar em segurança. Não estamos aqui para tratar de religião como um sistema de regras, mas para resgatar a espiritualidade que respira e cura. Sinta a serenidade desta atmosfera e não permita que as distrações te afastem da revelação que está por vir. O príncipe dos pregadores costumava dizer que Deus escreve com uma pena que nunca borra e fala com uma língua que nunca mente. Se as promessas são eternas, por que permitimos que o tempo, que é passageiro, nos cause tanto desespero? É sobre essa base imutável que vamos construir os próximos minutos de silêncio e reflexão. Fique comigo, pois o que vamos desbravar a partir de agora é o remédio que Spurgeon usava para suas próprias noites de angústia. Você verá que a paz não é a ausência de problemas, mas a presença de uma certeza que ultrapassa todo o entendimento humano. Deixe o mundo lá fora, apague as luzes do julgamento próprio e venha comigo para o centro da vontade daquele que nunca dorme. A compreensão completa desta paz exige que você não se apresse, que cada sentença encontre morada no seu espírito cansado. Estamos apenas começando a abrir as portas desse gabinete de sabedoria que atravessou séculos para chegar até você hoje. O apoio dos membros é o que permite que dediquemos tempo para garimpar essas pérolas e trazê-las com a dignidade que o tema exige. Sinta-se abraçado por essa mensagem e prepare-se para o desenvolvimento de uma visão que mudará o seu modo de encarar cada novo amanhecer. A verdadeira calma não nasce da ignorância dos perigos, mas do conhecimento profundo de quem é o nosso protetor. Vamos agora mergulhar na essência do que Spurgeon descobriu sobre o repouso da alma em Deus. Para compreendermos a profundidade do descanso que Spurgeon pregava, precisamos primeiro desaprender a ideia de que a espiritualidade é uma moeda de troca. Muitos de nós passamos décadas acreditando que a paz era um prêmio para quem não cometia erros ou para quem trabalhava exaustivamente na obra de Deus. Mas a essência que o príncipe dos pregadores resgatava era justamente o contrário. O repouso é o ponto de partida, não a linha de chegada. Spurgeon frequentemente diferenciava a religião institucional, feita de pesos e expectativas humanas, da fé que ele encontrava nas Escrituras.
Ele via que as instituições, muitas vezes, criam burocracias para o sagrado, transformando a oração em uma obrigação cansativa e a meditação em um fardo. No entanto, quando olhamos para a vida de Spurgeon, vemos um homem que, apesar de liderar multidões, buscava a simplicidade do Evangelho como uma criança que se encosta no peito do pai. No cotidiano da vida madura, as divisões do mundo tentam nos convencer de que precisamos tomar partido em todas as disputas e carregar todas as bandeiras. Essas disputas e ruídos se acumulam ao longo dos anos, criando uma crosta de amargura que nos impede de ouvir a voz mansa e delicada que fala no silêncio. Spurgeon nos lembra que a essência original da fé se perde quando deixamos que o barulho das controvérsias ocupe o lugar da comunhão silenciosa. Imagine um campo de batalha, onde após o confronto, um soldado encontra um riacho de águas cristalinas. O mundo é o campo de batalha, mas as reflexões de Spurgeon são esse riacho onde podemos lavar as feridas antes que o sono chegue. Ele trazia exemplos simples de sua própria rotina, como o ato de entregar a chave de casa para alguém de confiança antes de dormir. Se confiamos a chave de nossa casa a um amigo, por que temos tanta dificuldade em confiar a chave do nosso futuro a Deus? Essa é a conexão prática que muitas vezes ignoramos. A fé não é um conceito abstrato, mas a decisão de não retomar o peso que já entregamos. Muitos de vocês, ao longo da vida, construíram famílias, carreiras e legados, e agora sentem que precisam sustentar tudo isso sozinhos. Mas Spurgeon nos questiona: se você não consegue manter o seu próprio coração batendo enquanto dorme, por que acredita que pode manter o universo em ordem? Essa percepção gera um questionamento interno profundo sobre a nossa necessidade de controle. A ansiedade nada mais é do que o desejo humano de ser o arquiteto do destino, um cargo para o qual nenhum de nós foi qualificado. Ao mergulharmos nos escritos desse mestre, percebemos que a progressão para a paz exige uma honestidade brutal com a nossa própria pequenez. É no reconhecimento da nossa fragilidade que a força soberana encontra espaço para atuar com liberdade. Spurgeon dizia que a descrença é um ladrão que rouba o conforto das promessas, deixando-nos nus diante da tempestade. Ele nos convida a vestir a armadura da confiança, não para lutar, mas para ficar quietos e ver o livramento que vem de cima. Note como essa visão desconstrói a ansiedade moderna, que nos exige produtividade e vigilância constante. Para o cristão que compreende Spurgeon, o ato de dormir é um ato de fé máxima, uma declaração de que Deus é autossuficiente e nós somos dependentes. Cada minuto que passamos remoendo o que aconteceu, ou o que pode acontecer, é um minuto roubado da nossa restauração espiritual. Precisamos resgatar essa essência que se perdeu entre dogmas rígidos e cobranças eclesiásticas. A espiritualidade real, aquela que Spurgeon vivia entre crises de gota e depressão, é a que sobrevive quando tudo o mais falha. Ele não falava de um pedestal de perfeição, mas do chão da luta diária, onde a graça era o seu único sustento. Permita que essa densidade reflexiva comece a acalmar as batidas do seu coração e a suavizar os seus pensamentos agora. Não há nada a ser resolvido nesta noite que a sabedoria divina já não tenha previsto e providenciado. Respire essa verdade e sinta como a pressão interna começa a diminuir diante da grandeza daquele que nos sustenta. Ao sentirmos o peso do dia finalmente se dissipar, compreendemos que o descanso prometido por Spurgeon não é um prêmio para os fortes, mas um colo para os cansados. A síntese desta jornada nos revela que a paz não é encontrada na ausência de problemas, mas na confiança inabalável de que somos guardados por uma mão que não falha. Spurgeon encerrava suas reflexões lembrando que se Deus alimenta os pardais e veste os lírios, ele jamais deixaria um de seus filhos à mercê do acaso ou do abandono. Este é o momento de soltar as rédeas da vida e admitir que você não precisa carregar o amanhã antes que ele chegue. Para te ajudar a refletir sobre como anda o seu coração e a sua capacidade de confiar em meio às tempestades, eu preparei algo especial. Na descrição deste vídeo, você encontrará o link para o nosso quiz da fé, uma ferramenta simples e profunda para você medir a temperatura da sua alma. Não se trata de um teste de conhecimento, mas de um convite ao autoconhecimento, para entender quais áreas da sua vida
ainda precisam ser entregues ao descanso real. Gostaria muito de saber quem caminhou comigo por estes 15 minutos de serenidade e decidiu abraçar o silêncio de Spurgeon. Se você ficou até este exato segundo, escreva nos comentários a frase: "Minha alma repousa em paz". Ao comentar, você sinaliza para mim e para o algoritmo que este conteúdo encontrou morada em você e deve alcançar outros corações cansados. Se esta mensagem trouxe o alívio que você buscava, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações para os nossos encontros matinais e noturnos. E lembre-se, este trabalho só continua de pé graças ao apoio generoso dos nossos membros oficiais. Ao se tornar um membro, você não apenas ajuda a espalhar estas vozes de sabedoria, mas também desfruta de benefícios e conteúdos feitos exclusivamente para você. O seu apoio é o que nos permite manter este refúgio de paz em um mundo cada vez mais barulhento e impaciente. Agora, apague as últimas luzes da sua mente e deixe que a certeza da providência divina seja o seu travesseiro. Spurgeon dizia que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nem mesmo o sono reparador que ele concede aos seus amados. Que o seu repouso seja profundo, que os seus sonhos sejam povoados por promessas e que você acorde com a força renovada para o novo dia. Vá em paz, sabendo que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o fim. O amanhã já está nas mãos do Criador, e para você, o momento agora é apenas de descanso. Que a serenidade de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e os seus pensamentos durante toda esta noite. A luz da verdade nunca se apaga, mesmo quando fechamos os nossos olhos para o mundo. Durma no abrigo do Altíssimo e descanse sob a sombra do Onipotente. Nos encontramos em nossa próxima reflexão, onde a voz da sabedoria voltará a sussurrar ao seu espírito. Boa noite, e que a paz de Deus seja a sua companhia constante.